Felicidade interna bruta. Em 1979, no filme Manhattan, talvez o primeiro em que o realizador homenageia uma cidade, Woody Allen, num célebre monólogo, faz uma lista das coisas que fazem a vida valer a pena. For me, Swedish movies, naturally. Marlon Brando, Frank Sinatra. Those incredible Apples and Pears by Cézanne. Mais de 4 décadas depois, e em tempos de guerra e peste, perguntamos a escritores, criadores, pensadores o que faz, afinal, a vida valer a pena. Ana Maria Magalhães, Isabel Alçada, muito bem-vindas, é um gosto tê-las aqui. Já tivemos uma conversa, já foi há muitos anos, mas eu lembro-me que foi uma experiência muito positiva, enfim, uma vida passada que eu tive no jornalismo, mas gostei muito de falar convosco e agora gostarei com certeza. Vou fazer uma pequena apresentação. Toda a gente sabe que a Ana Maria Magalhães e a Isabel Alçada são as famosas autoras da também famosa coleção Uma Aventura, que já dura há 40 anos. Exatamente. Vejam só. E ontem o vosso editor disse-me que deve haver 8 milhões de livros vendidos, o que é uma coisa quase que dá para pensar que se calhar cada português tem um livro vosso em casa. Já pensaram nisso? É possível e é também possível que haja gerações de pais e filhos que sejam ambos leitores dos vossos livros e se calhar até avós, pais e filhos, assim, imaginem um avô que tenha sido um leitor tardio e um neto que tenha sido um leitor precoce. É possível? É possível. Quer dizer, eu já queria lhe agradecer o convite, é um gosto estar aqui consigo e participar neste seu projeto, e eu acho que sim, que já nos têm aparecido, mas mais avós que leram com os filhos e agora estão muito entusiasmados porque os netos também gostam. Isso para nós é sempre muito comovente. Cada pessoa que nos vem dizer que um trabalho nosso, neste caso um livro, despertou interesse pela leitura, que despertou interesse pela história, despertou interesse pelos temas que nós tratamos, nós sentimos uma felicidade única. Exatamente, é disso que vamos falar. Aliás, eu gostava de fazer uma pequena apresentação individual sobre o vosso percurso e a Isabel tem que referir que a Isabel teve cargos públicos muito importantes. Sim, nomeadamente foi administradora da Fundação Serralves, comissária do Plano Nacional de Leitura. Sim. Aliás, todos os vossos livros, pelo menos da coleção Uma Aventura, porque têm mais, estão integrados neste plano. Foi ministra da Educação e agora é consultora da Casa Civil do Presidente da República para a área de Educação. E eu digo isto porque uma das primeiras itens da lista das coisas que fazem a vida valer a pena foi justamente a promoção da leitura, que tem também a ver com a sua área de formação, com o seu doutoramento em literacia e de investigação em tecnologias de educação, não é? Mas o que é verdade é que todo esse trabalho do Plano Nacional de Leitura, o facto depois, a partir do Plano Nacional de Leitura, ter sido convidada para assumir a pasta da educação, tudo isso, veio a raiz está na coleção Uma Aventura. Porque nós começámos as duas a escrever histórias para os nossos alunos porque queríamos que eles gostassem de ler e que aprendessem a ler bem. Portanto, a gênese é mesmo a coleção. E o trabalho letivo, nós as duas professoras na Escola Fernando Pessoa em Lisboa, e o trabalho em conjunto, o nosso diálogo, tudo aquilo, levou a que começássemos a escrever e a interessar-nos por o que é que faz uma pessoa gostar de ler. E o que é que faz uma criança gostar de ler. E na altura nós começámos com intuição. O que tínhamos de instrumentos era intuição, porque não havia ainda muito trabalho científico feito sobre isso. Sobretudo em português não havia materiais ligados a crianças portuguesas. Nem em inglês. Não havia livros. Exato. Para aquela idade com aquelas características. Mas também a ideia de
Quer dizer, nós tínhamos a intuição, fomos analisando os alunos e vendo as crianças, depois os nossos filhos, depois os amigos dos filhos. Eram os cobaias, sim. muito bem. Mas mais tarde, no tempo, foram aparecendo muitos estudos académicos sobre a leitura. Mas, portanto, vamos então a esse ano de 1979, que estavam numa escola portuguesa, eram ambas 76. Em 76, eram ambas professoras de português, uma escola de Lisboa, que se conheceram enquanto colegas e depois tornaram-se amigas e depois foi esta a sucessão, e depois tornaram-se parceiras de escrita para infantil-juvenil. Exatamente. Deixe-me também agradecer-lhe de estar aqui consigo, é sempre um prazer, sempre que estivemos juntas, e foi ótimo, e admirávamos muito o seu trabalho como jornalista. Obrigada. Fez-nos entrevistas fantásticas. E como autora. E como autora, claro, isso. Obrigada, mas agora, enfim, as autoras são Sim, mas... ambas aqui que estão presentes. Mas realmente o que a Isabel diz é exato, mas eu comecei por intuição e na infância, não é? Eu adorava ler, minha mãe era uma grande leitora, o meu irmão seguinte, nós éramos 5, odiava ler, e portanto eu queria cativá-lo, não é? E portanto eu lembro-me, eu, por exemplo, com 10 anos, ele com 9, eu a tentar que ele gostasse de ler, para podermos, porque partilhávamos tudo, éramos muito próximos, que ele gostasse de ler, então eu tinha que descobrir entre todos os meus livros qual é que possivelmente lhe agradava. E portanto aquilo foi bem sucedida nessa missão de... Razoavelmente. Ele era disléxico, na altura não se sabia bem o que era, não se falava disso, não é? Portanto, ele realmente só mergulhar, só quando esteve na tropa, porque esteve na guerra colonial, no mato, e portanto aquilo que eu fiz durante anos veio a dar frutos nessa altura, porque nas horas vagas e amargas era uma fuga. Ele descobriu depois e me disse realmente um livro permite-nos viver outra vida, nomeadamente em momentos difíceis, não é? Mas na infância foi um grande treino para depois ser professora, porque se um livro fosse grosso ele já não queria, se tivesse alguma coisa na capa que o afastava ele também rejeitava. Portanto, o primeiro com que eu tive sucesso foi a história, aquela velha história do pastor que sabe que o príncipe tem orelhas de burro. Sim, muito mas bem. tinha uma capa muito atraente e o livro era muito fininho e muito engraçado, era apetecível, não é? Chamava-se A História Maravilhosa do Pastorinho João, mas depois era essa história do príncipe tem orelhas de burro, e ele gostou muito. E portanto, esse foi o primeiro, não é? Depois houve outros. O primeiro leitor. E depois, a pouco e pouco, íamos vendo, esse não quer, esse não gosta, esse é grosso, esse deve ser uma estupidez. E com ele eu ia para a pano de terreno e lia-lhe alto. E lia-lhe alto. Quer dizer, mas era uma irmã que tinha um ano de diferença. Um ano de diferença, sim. Mas já aí havia, de facto, uma ascendência de irmã sobre as escolhas literárias e de leitura. Eu assumi desde praticamente que me dei conta de mim o papel de irmã mais velha, porque ele nasceu logo a seguir, não é? Eu senti-me sempre irmã mais velha e responsável por ele e depois pelos outros que vieram a seguir. Não era uma coisa que me impingisse, era natural. Aliás, eu tenho que falar disso, a Ana Maria Magalhães tem uma autobiografia lindíssima, maravilhosa. É muito emocionante ler essa autobiografia, que fala dos tempos de infância justamente, e que fala dessa família e fala dessa infância como um tesouro. Eu acho que utiliza essa expressão, não é? O tesouro que ninguém me pode roubar. Tesouro que ninguém me pode roubar, que foi uma infância privilegiada, foi uma infância de uma certa elite, que nem todos poderiam usufruir dessa infância, um bocadinho aristocrática, não? Não, aristocrática de maneira nenhuma. Há realmente 2 mulheres da minha família que casaram com aristocratas, uma com o Marquês de Ponte de Lima, a irmã da minha avó, e outra com o Conde de Alpendurado, uma prima do meu pai, mas nós não somos aristocratas. Mas eu quero fazer aqui uma ressalva. Era uma minha família de médicos e, portanto, havia conforto. Mas há muitas famílias infinitamente mais ricas do que era a nossa, que fazem a vida no inferno, de tantas regras, de tanta chatice, de tantos nomeadamente como se tratavam as crianças. As crianças, e de tanto castigo e de tanta frieza. E na minha família não só éramos rodeados de amor, e isso em qualquer, grupo social ou grupo económico pode haver, não é? Amor, e éramos incentivados a dar asas à nossa
nossa imaginação E liberdade. e muita liberdade. Aliás, eu lembro-me de falar de uns avós que consagraram os seus dias aos netos e de uma célebre casinha na quinta, no jardim. Aliás, a capa penso que é dessa quinta, não é? Sim, sim. Aliás, fizeram uma aventura passada na quinta dos avós e uma casinha que construíram para os netos brincarem. Exato. Portanto, dava-se atenção, ou dava-se importância à seriedade da brincadeira das crianças. Exatamente, nós temos uma casinha, já lá está, na quinta dos meus avós, Ainda uma casa está lá. pequenina que passou depois de nós para filhos, agora para netos, e que nós demos um nome pomposo de Castelo Tenebroso. É Ai, uma sim. casinha de boneca. Já estou a ver de onde é que vem o vosso imaginário das aventuras. Mas eu acho que eu já agora posso meter também na vida Com dela. O certeza. livro dela chama-se Tudo Tem o Seu Tempo. É realmente sim, Tudo uma Tem o Seu biografia maravilhosa. Eu também gostei muito de ler. Eu já conhecia muitas das histórias, mas não todas. Pois. E há uma que é extraordinária, que os avós dela, uma vez os netos quiseram por força ir de Lisboa para Trás-os-Montes de rolote. E então a avó dela, que realmente devia adorar os netos, foi alugar uma relote para eles terem o gosto, fazerem o gosto ao dedo, de irem todos atrás aos pulsos na relote. Isso é uma história encantadora, de facto. Estes meus avós faziam tudo, havia uma tia Eram os avós paternos, paternos. só tinham um filho, não é? E portanto depois os netos, eles viveram realmente para nós e mimavam-nos imenso. A minha mãe era uma grande educadora, os meus avós deseducavam-nos de facto. Eu tive uma experiência muito parecida com a da Ana em matéria de avós e de pais. Muito parecida, porque o meu pai, que era fantástico, era muito comunicativo com os mais novos, dizia: a pessoa que mais gostava de mim no mundo era a minha avó. E aquilo, eu ouvia aquilo, dizia: como é possível? A minha avó morreu muito cedo. E quando eu nasci, eu não tinha avó materna, tinha avó paterna, mas a minha avó morreu muito cedo. Mas ele dizia-me aquilo tantas vezes que houve um dia que eu pensei: eu vou ser assim. Eu vou ser esta avó. E agora aos meus netos, muitas vezes pergunto, o meu neto mais novo, ainda agora está sentado lá em casa, pergunta-me assim: ó avó, os avós todos fazem assim as vontadinhas? A minha mãe não faz. Eu disse: pois não. E fazias à minha mãe? Eu não, à tua mãe não fazia, Portanto, porque eu era mãe. A Isabel está apostada a ser A avó mais mimada, mais dá todo o mimo que é permissiva. possível. Sim. Muito Não, bem. quer dizer, dentro daqueles limites que em que eles não corram riscos e que tenham Claro, uma orientação claro, calculo que positiva, sim, não é? calculo que sim. Mas quando está a ser assim muito a ditar regras, etc., isso é melhor para os pais. Felicidade interna bruta. Mas, aliás, que estamos a falar de afetos, que também é tão importante, e de facto, enfim, houve épocas em que as crianças eram um bocadinho relegadas para segundo plano e não se tinha tanta atenção, essa ligação afetiva que a criança necessita, às vezes desesperadamente. Eu lembro-me da Ana falar de uma maneira da sua mãe, como eu nunca ouvi falar ninguém, eu até anotei esta frase, que era: felizes as crianças a quem mãe nunca desiludiu. Exatamente. E fala da sua mãe, que era uma atriz e que tinha multitalentosa. E linda. Mas com um carinho e com uma admiração tão grande, que é tão bonito de se ler e de Foi a coisa, saber. eu acho que melhor que determinou toda a minha vida foi ser filha, porque a minha mãe não era só linda e talentosa, era uma pessoa muito especial. A Isabel também a conheceu. Era uma pessoa muito virada para os outros, não é? Com o coração cheio de amor, cheio de compreensão. Portanto, Tinha uma alegria muito contagiosa. uma alegria prodigiosa mesmo. E estava sempre pronta, de braços abertos para toda a gente. Se ela quisesse muito uma coisa, mas visse que as outras pessoas queriam outra coisa, prescindia do seu desejo, não é? E estava, para nós, realmente nunca nos falhou ao longo da vida, e isso é extraordinário. Parece quase idílico, não é? Porque eu sou testemunha. Ela às vezes estava com problemas, que nós notávamos que havia qualquer coisa lá no fundo do olhar. E ela não Mas queria. não, pelo contrário, ria, contava histórias e, portanto, nunca manifestava as coisas que a afligiam. Ela chamava-nos as minhas gêmeas, porque quando começámos a escrever juntas, elas achou imensa piada. E era de facto uma pessoa extraordinária, com uma alegria de viver e ao mesmo tempo uma capacidade de ser forte na proteção dos outros. Eu posso lhe contar aqui duas histórias pequeninas e muito elucidativas. A minha mãe cantava muito bem o fado e casou depois de segundas núpcias, depois do meu pai morrer. Veio a casar com o ribatejano, estávamos numa grande festa e que terminava geralmente com fados.
E, portanto, pediram-lhe agora a cantar a tareca e tal. E ela disse, não, hoje não posso, hoje não canto. Mas porquê? Não, eu hoje não estou bem disposta e tal. Eu estranhei, quando fomos para casa, disse, mãe, porquê que a mãe não quis cantar? E ela disse, porque tinham cantado 2 meninas que vieram de Santarém, que cantam muito pior do que eu. E eu ia abafá-las. E isto era a minha mãe, compreende? Sim, compreendo. E outra história engraçada é que ela sonhava ser atriz, mas no tempo do meu pai, ainda dos anos 50, era impensável, não é? Mas depois, a certa altura, o meu pai aceitou levá-la à Alemanha, fazer um casting, ela fez um casting e fez um pequeno papel num filme alemão. Eu lembro-me da história que vai contar. Lembro-se. Ela tinha prometido ao meu irmão que vinha para os anos dele, que fazia 8 anos, e era o dia da estreia, e ela veio-se embora. Ou seja, prescindiu da sua estreia de glória. De glória, porque foi um êxito imenso, não é? Para estar presente. Eu até muitas vezes lhe disse, mas o Tosé fazia 8 anos, podíamos fazer a festa na semana seguinte. Não, eu tinha prometido e não ia faltar. Eu lembro que a Ana até dizia, ele até tem um bom feitio, se calhar não se vai importar. Talvez não se importasse, não é? Ou pronto, fazíamos a festa uma semana depois. Ele teve sempre essa consciência, ele tudo o que podia fazer que chamasse a mãe, pudesse chamar a mãe, chamava, porque achava que lhe devia isso, não é? Portanto, nós tivemos muita sorte, não, sim, porque certamente por termos conforto material, mas muita sorte, mas foi por tudo o resto, não é? O amor, o carinho, a disponibilidade. Claro que sim, claro que sim. Bom, vamos então falar agora coletivamente, aqui num trio, já sabemos como é que se conheceram e de facto eu começo a pensar, será que existem assim tantas duplas literárias no mundo? Em Portugal não estou a ver mais nenhuma, pelo menos não duraram quase tempo nenhum, só duplas musicais e bandas, isso sim, mas há algum segredo? Qual é o vosso segredo para se conseguirem manter ao longo de 40 anos e 65 volumes, pelo menos da coleção, porque eu sei que têm outros livros juntas? Olha, o primeiro segredo é gostarmos de fazer este trabalho em conjunto. Não é um trabalho individual, é um trabalho em conjunto e temos plena consciência de que este trabalho, o nosso trabalho, funciona porque somos as duas. Não é porque somos duas, é porque somos estas duas. Exatamente. Mas têm que ser muito parecidas ou têm que ser um bocadinho diferentes? Somos diferentes. Temos coisas em que somos parecidas. O interesse por que o trabalho seja produtivo, por que o trabalho seja útil, por ir ao encontro dos leitores e não fazer coisas que para nós, quer dizer, se escrevêssemos para nós próprios, estávamos a escrever para adultos. Se queremos escrever para pessoas mais novas, temos que pensar em quem são os nossos destinatários, certo, não é? Certo. E isso é uma coisa que nos une. Depois temos muita convergência de ideias sobre as formas de abordar as questões. Imaginemos que estamos a abordar uma questão delicada. Devemos pô-la de lado ou devemos abordá-la? Abordamos, mas de forma a que a criança possa ter uma solução para a questão e não para que não fique inquieta, não criar inquietação e não criar, às vezes, depressão. Às vezes as pessoas podem ficar deprimidas por ler livro. E o que se lê, o primeiro impacto na infância pode ser muito... E então nós temos a preocupação de não ocultar, mas também não expor aquilo que os mais novos não podem resolver. Depois temos a própria linguagem. Nós tentamos usar um estilo que seja muito compreensível e que as imagens possam ser facilmente representáveis e que a narrativa surja quase como um filme. O vosso editor falou dos vossos livros como uma espécie de policiais de Hitchcock. Concordam com esta da coleção Uma Aventura? Da coleção Uma Aventura, sim, mas nós temos 65 aventuras e 122 livros, não é? Sim, são muitos livros. E eu acho que, quer dizer, há muitos escritores que festejam os 40 anos de vida literária, sim. Mas uma coleção festejar 40 anos não é vulgar. Eu acho que só... É muito vulgar mesmo. É vulgar, mas só foi possível precisamente porque somos duas pessoas, não é? Porque uma pessoa não escreveria 65 livros de uma coleção sozinha, não conheço até porque vão dando de incentivo uma à outra, mas fazem que estão mais em baixo, criar uma compensa. Exatamente. Claro que há coisas em que não estamos em total coincidência, nem é coincidência. Nós convergência estamos sempre. Pode não ser coincidência, no sentido como em que resolvem essas divergências? Argumentamos com calma, uma diz, pronto, explicamos a ideia uma à outra, e isso é muito bom, porque nós sabemos, nós seres humanos, quando conversamos, vamos
vamos mais longe no nosso pensamento, não é? Porque somos questionados, etc. E, portanto, isso leva-nos a ir mais longe na forma como evoluímos. O diálogo faz-nos evoluir. E nós sentimos isso. E também há outra coisa, o diálogo dá-nos confiança no nosso trabalho, porque se a Ana acha que está bem, eu tenho muito mais confiança, não me questiono da mesma maneira, não é? Vão fazer nós questionamos o nosso trabalho. Avaliação recíproca. Exatamente. Mas pelo contrário, se a Isabel, por exemplo, achar que a minha ideia não é boa e não me conseguir convencer, eu não conseguir convencê-la, é porque consideramos metade dos leitores também não vão gostar. E portanto tem logo ali um teste. Sim, se eu realmente não a convenço que isto é uma boa ideia, então realmente se calhar a ideia não é boa, não é? E nós queremos fazer livros e não discutir e perder tempo. É uma outra coisa que nos une, é que detestamos perder tempo. Mas ainda continua, eu já estive na vossa salinha, que é na casa da Ana Maria, na vossa mesinha, continuam com o mesmo método? Sim, com o mesmo método. No mesmo espaço, isso já se tornou... Mas agora com a pandemia também fazemos online. Pronto. Ligamos, quer dizer, ela está no espaço dela, com o computador, eu mando-lhe um convite e fazemos online também, mas é como se lá estivesse, praticamente, não é igual. Sim. Mas conseguiram, porque já saiu o 64 e o 65, uma aventura na Quinta dos Milagres, é já de 2020. Quinta dos Enigmas. Dos Enigmas. Já é... Esse vai sair em setembro. Mas de 2022, portanto já é o deste ano. E depois o que é que eu lhe ia questionar mais? Esta questão das duplas interessa-me muito, de facto, mas... Há sempre aquela ideia de que as amizades não se devem misturar com o trabalho. São ambas um exemplo de que isso não é verdade? Mas nós também temos o cuidado de não estar sempre juntas. Não nos impormos uma à outra, nem impor a outra à nossa família ou aos nossos amigos. Portanto, a Ana faz uma vida de amigos diferente da minha, não estamos sempre, não vamos aos fins de semana estar juntas, quer dizer, houve alturas em que escrevíamos mais livros e que ao fim de semana também trabalhávamos. E tinham que viajar também juntos? Isso gostamos imenso. Isso gostamos imenso, é divertidíssimo, porque são viagens em que nós vamos encarnar o leitor. Vamos tentar ver com os olhos do leitor, daquele que vai, e vamos procurar elementos que sejam giros para aquela história, para aquelas idades a que nos dirigimos. Mas temos umas vidas muito diferentes. O meu grupo de amigos é do tempo da escola primária, quer dizer, eu mantenho amigos de há muitos anos, não é? É com esses que eu vejo para jantar fora ou para ir ao cinema. Agora fico com a pandemia, quase não se vê ninguém, mas durante muito tempo que vivi quase com o meu marido e os meus filhos. Mas enfim, é um grupo que não tem nada a ver com os amigos da Isabel, que têm passo aos fins de semana em Sintra, aliás em Calamares, não é? Onde tem uma casa ótima, com outras pessoas, portanto não convivemos muito nos tempos livres, e quando é viagem não é tempo livre, é para trabalhar. Claro, não é? são viagens como é que se diz? Quase de reperagem, como dizem no cinema. Preparação irem à procura do vosso decor e à procura de pormenores, se calhar também. Muitas vezes quando vamos a um local, por exemplo, fomos à Amazónia, não conhecíamos nada da Amazónia, só que tínhamos lido e visto filmes e imagens, mas quando fomos íamos abertas a captar aquilo que fosse interessante para extraordinário, sim. Mas digo-lhe que a Amazónia vale muito a pena. Calculo, eu adoraria. É extraordinário. A pessoa sente-se no mundo como era no princípio do mundo, uma espécie de paraíso terrestre, não é? Pena estarem a estragar tanto aquilo. Tudo, quer dizer, o mundo inteiro se devia mobilizar para que não estraguem, porque aquilo há uma harmonia, uma energia para já, não é? Eu acordava às 5 da manhã cheia de energia, cheia de fome, e comia aqueles pequenos almoços gigantescos do Brasil, comia mais do que como aqui em qualquer almoço, cheia de fome, cheia de energia, pronta para tudo às 5 da manhã. Aquele ruído dos pássaros. É maravilhoso. Eu lembro, isso foi em África, mas não é capaz de não ser muito diferente, de me perguntarem. Portanto, estava no meio da selva, não havia energia, e eu perguntava, mas como é que eu, na altura ainda não havia telemóveis, ou era uma coisa mais precária, e eu perguntava, mas como é que eu ponho um despertador para acordar cedo? E eles disseram, não vai precisar, porque a pastorada fazia um ruído tal, e era uma coisa de facto tão cheia de vida por todo lado. Eu estive na Gorongosa, em Moçambique. Foi assim o exemplo mais próximo que eu posso ter com o vosso, há de ser esse. Entretanto, também as crianças mudaram muito, não é? As vossas sessões na escola
calculo que sejam muito frequentes, agora também podem ter diminuído, mas contactam muito com crianças. Não sentem isso, que antes da internet, depois da internet? Há um ritmo de vida que se acelerou um bocado. Mas não foi só para as crianças. Não, foi para todos. Nós também acelerou. Sim, mas como é o vosso público. Claro. As crianças têm muita facilidade em utilizar os recursos digitais e gostam muito, e estão muito tempo, talvez demais, estão mesmo, de certeza, tempo demais com os phones e os telemóveis, os iPads e os filmes, aquelas coisas estão, e isso, enfim, pode não ser positivo. Mas fora isso, e também a comunicação ficou facilitada porque há distância, não é? Muito fácil. Fora isso, as crianças são idênticas ao que eram aqui há umas décadas, quer dizer, as questões que se põem, o desenvolvimento, as dúvidas, as descobertas, o diálogo com os adultos, o diálogo entre elas. Mas a tecnologia e esta comunicação teve que entrar também nas vossas aventuras. Entrou, claro, porque nós estamos a fazer uma história com mistérios, em que eles ficam em perigo e depois, se tiverem um telemóvel, podem logo telefonar, o perigo é menor. Portanto, temos que ter isso em consideração. Se queremos criar suspense, etc., muitas vezes temos que levá-los para locais onde não haja rede. Sim. Mas, por exemplo, nunca vos ocorreu fazer, isso agora pode-vos parecer um disparate, mas fazer uma aventura no TikTok, que é aquela rede das crianças, que os adultos, entretanto, já... Uma rede social das crianças que os adultos, entretanto, já invadiram. Eu, francamente, quando ouvi falar no TikTok e li coisas sobre o TikTok, pensei, isto não é para mim. Eu não liguei muito ao TikTok. No outro dia vi, naquela sessão, na Biblioteca do Eiras, estava lá uma rapariga que fazia recomendação de livros no TikTok. E aí fiquei interessada, porque... Pode ser isto agora a promoção da leitura, pode ser um recurso. Lá está, que se pode utilizar para divulgar e para ajudar os mais novos a também. Começou com umas dancinhas e uns videozinhos e agora já é uma coisa muito mais abrangente. Mas não sei se gostariam de colocar as vossas personagens. Não muito, quer dizer, nós também em coisas que não nos sintamos nós confortáveis, não conseguimos muito bem tornar credível. Depois fazíamos uma asneira e os miúdos diziam: tinham que fazer uma viagem de incursão. E francamente há outras coisas, não é? E será que como é que imaginariam 40 anos depois os vossos personagens? As gêmeas, o Pedro, o João? As gêmeas existem, muitas vezes vão à Feira do Livro ter connosco, à Feira do Livro de Lisboa. Existem mesmo? Existem, nós ainda ontem falei com um ao telefone. Ai, que incrível. Perguntei aos filhos como é que estão. Portanto, inspiraram-se? Eram alunas? Eram alunas da Escola Fernando Pessoa, precisamente. Elas não estavam na mesma turma, mas eram muito engraçadas, cheias de imaginação e muito ativas, e nós achámos que elas eram fantásticas para representar as raparigas portuguesas. Na altura, as nossas personagens do grupo central tinham que ser diferentes, porque uma das coisas que queríamos era... Cada um tinha o seu tipo, era estudioso, era um menino mais desportista. Mas isso, as pessoas às vezes dizem estereótipos, não são estereótipos. Eu tive muitos Pedros, muitos Chicos, não muitos Joões, porque o João entrou devido a ter um cão que entrou um dia na escola e pregou um susto a toda a gente, não é? E portanto era uma criança pequenino, simpática, alegre, que adorava animais, mas o facto de haver miúdos que são o estudioso e que são sempre o estudioso, e outro que é o rapaz que só gosta de ginástica, existem as paisadas. E sabe o que é o engraçado? É que a pessoa, quando tem muita experiência de crianças, não sei se nós as duas pelo menos, nós entramos numa sala e vemos logo na cara deles. Depois podemos enganar. Percebem que é aquele mais traquina, aquele que vai começar a fazer o tipo de personalidade, perguntas, o tímido, pela atitude, pela interação, pelo olhar, pela forma como interagem com os outros. Até elas, até às crianças? Não, conseguia. Agora nesta altura já estou reformada há uns anos, mas conseguia bem. Mas eu digo nas vossas sessões de bibliotecas. Nas sessões, sim. Imenso. Sim. E até lhe digo, nós fazemos muitas sessões online. Também. Na pandemia, começámos, a nossa editora propôs às escolas se queriam continuar a fazer sessões de autor online. E abriu inscrições. Nas primeiras 2 semanas tivemos que fechar porque recebemos 100 inscrições. Pois. E portanto tivemos, durante a pandemia, nós todos
Portanto, era raro o dia em que não tínhamos uma sessão, sim. às vezes 2 sessões, com escolas de todo o país, Açores. Agora, e recentemente tivemos uma sessão maravilhosa que foi com meninos chineses de Macau, da escola sim, de uma escola chinesa. Não? De uma escola chinesa, onde eles estudam português como segunda língua e tinham lido Uma Aventura em Macau e queriam conversar com as autoras. Que encantador. Foi muito comovente, sim. porque uma pessoa a ver, e o entusiasmo deles a falar. Como é que juntar os fusos horários é que nem quero pensar. Foi, exatamente, a editora teve a ver uma hora que desse, que para eles eram 4h30 e para nós eram 8 ou 9h30 da manhã, portanto dava. Mas é engraçado porque com os chineses eu julgo que seria mais difícil percebermos à primeira olhar como sim, é que eles são enigmáticos. Fazer distinguir os vários tipos de meninos e da reação que eles podem vir a ter. Eles têm um autodomínio desde muito cedo dos gestos, dos olhares, do movimento que nós latinos não temos. Somos mais remexidos. Mas depois a conclusão foi essa, que não conseguiram... Não, nós conseguimos falar com eles. Não, conversámos, mas não percebemos. Nós estamos numa sessão online e conseguimos perceber que está ali um a querer falar lá atrás e a professora ainda não viu. Porque a nossa experiência de professoras e de perceber num grupo o que é que eles estão a sentir... É uma coisa fantástica, uma pessoa que faz isso, para nós E não sentem também às vezes quando vão às escolas que há meninos que fazem perguntas muito estereotipadas, em que as leem num papel e que às vezes vão a outra escola ou a outra turma e o facto de serem professores diferentes muda tudo. O professor pode ser fundamental numa dinâmica de grupo e até individual de uma criança. Mas às vezes os professores seguram-se com as perguntas escritas, às vezes não é porque o professor é mau ou porque os meninos são desinteressados, é porque receiam que eles entrem por perguntas demasiado íntimas e despropositadas e então seguram-se, conversam com eles antes e depois levam escrito pelo sim, pelo não, mas depois geralmente nós abrimos. Agora coisas que não estivessem pensadas e programadas, se tiverem alguma ideia podem perguntar. Porque a espontaneidade de uma criança é muito e há um truque muito bom que um professor ou uma pessoa que vai conversar com eles pode fazer, que é: agora vamos parar aqui um bocadinho, vocês vão conversar uns com os outros a pensar que perguntas é que querem fazer agora mesmo. E eles conversam durante 2 minutos, 1 minuto, e depois vêm outras perguntas já mais espontâneas, mais vindas da cabeça deles. Isso é muito engraçado. Eu no outro dia eu penso que já falei nisto aqui neste podcast do comentário do Mia Couto, em que dizia que se tem que rehumanizar as histórias contadas às crianças, porque geralmente agora quem conta as histórias são aparelhos eletrónicos, são os iPads, são os vídeos, e o contador de histórias, a mãe que tem tempo para contar uma história, o ouvir contar uma história através de um humano e não através do intermédio que é a tecnologia, é muito diferente. Portanto, e é muito mais estimulante o desenvolvimento cognitivo. Porque quando nós ouvimos uma história ou lemos uma história, temos que a reconstituir mentalmente para perceber. Isso os neurocientistas dizem muito, tem que reconstituir mentalmente. Quando nós vemos, aliás, é muito menos exigente ver um filme do que ler um livro, do ponto de vista do nosso trabalho intelectual. E isso está estudado até com medição dos influxos nervosos pelos neurocientistas. Num artigo científico é que, por exemplo, os bebés tinham uma capacidade incrível para fazer aqueles jogos de encaixe, mas depois quando eram jogos já materializáveis, não é, com aquelas caixinhas que se tem que encaixar noutras caixinhas de várias formas, já não conseguiam passar do que é o virtual para a realidade. Ou seja, tinham a capacidade para fazer aquilo de uma forma muito ágil, no ecrã, com os seus dedinhos e tal, mas depois não conseguiam passar. Portanto, há qualquer coisa aqui que falha. Mas uma pessoa a contar uma história também, a própria pessoa vai mostrando emoção, interesse, vai mostrando o que é que está a pensar, o que é que está a sentir, e isso cria uma relação muito gira entre o contador, entre o contador de histórias e a pessoa que ouve. E a nós próprios,
quando ouvimos, não uma história, mas alguém que relata qualquer coisa, um acontecimento, alguma coisa que viu, que olhei, surge ali qualquer coisa entre as pessoas, não é? É importante. E o contador também vai acompanhando pela reação do ouvinte, se ele está a acompanhar e se está a perceber, pode reformular, é toda realmente uma interação muito mais rica e muito mais interessante do ponto de vista da assimilação da narrativa, muito mais. Aliás, falava-se muito dos bebés da pandemia, que são estes que tiveram 2 anos a ver adultos só com máscara, não é? Só na televisão é que viam, e os pais, não é? É que viam adultos com a cara completa, e como é que eles estão a fazer esses estudos neste momento, como é que eles veem agora os adultos como é que o sorriso é importante há casos em que choraram, transmissão. Quando tirar a máscara. Choraram? Mas o mais problemático, porque é que o jardim de infância hoje está aprovado que é tão importante no desenvolvimento? E até a creche. Porquê? Porque se houver muita interação entre adultos e crianças, elas adquirem a linguagem, estão imersas numa linguagem muito rica, muito mais rica no caso do jardim de infância, em que os educadores estão voluntariamente a querer que seja estimulante o ambiente, não é? E então, ao adquirir a diferença entre uma criança que andou no jardim de infância e uma criança que não andou, quando chega ao primeiro ciclo, em termos de domínio de vocabulário, e não é só o vocabulário, não, mas nem a socialização é muito evidente, mas eu estou a falar da parte cognitiva. Porquê? Porque a cognição é induzida pela experiência e há uma espécie de estímulo para se formarem as redes neuronais no cérebro. Certo. Se a pessoa não tem esse estímulo, as crianças, os bebés que não têm esse estímulo e os que têm esse tipo de estímulos ficam muito diferentes. E, portanto, para tudo o que é linguagem, seja a conversa, a audição, a leitura, tudo, estão muito mais apetrechados. E quem diz linguagem, diz pensamento, porque o pensamento advém da linguagem. E o que acontece é que também os neurocientistas têm visto que há umas idades em que as redes estão todas abertas. Se não são acionadas, há como uma poda. Há uma poda e eles deixam de poder ter certos circuitos. E por isso é que, por exemplo, nas línguas, quando não se ouve um som, a certa altura deixa-se conseguir pronunciar esse som, e ouvimos um som de uma língua estrangeira, nunca mais vamos conseguir pronunciar como fazem. Nós não conseguimos pronunciar certos sons ingleses ou alemães, podemos falar a língua, mas não conseguimos. E os chineses não conseguem dizer o R. Pronto, há uma idade em que ou não tiveste essa aprendizagem, esse estímulo, ou acabou, já não se pode. E isso, se nós pensarmos o que isso significa, da importância da primeira infância e do jardim de infância, é imenso. E também as famílias mais desfavorecidas que têm menos interação com as crianças. E que chegam a teríssima casa. Exatamente. Têm uma relação quase de funcionalidade, não é? De despachar, fazer as etapas todas para... E não conversam com o bebê, não? Sim. Em Inglaterra, quando estive a ver o que faziam para estimular a leitura, havia um programa de uma organização que é especializada nessa área, que dizia, um dos projetos era Talk to Your Baby. Até porque esta natureza é tão inteligente, quando a pessoa está a amamentar, quando a mãe está a amamentar, há um contacto visual perfeito, não é? Mas nós latinos nisso somos muito mais beneficiados, porque apesar de tudo, a interação das mães e pais latinos com os bebés é sempre muito maior do que os do Norte, nesse aspecto. Eu não fazia ideia. Porque nós que somos muito conversadores e falamos e dizemos coisinhas. Estamos sempre a falar. Eles não são mais calados, mais contidos. Bem, entretanto, a vossa coleção Uma Aventura também deu uma série, também esses atores já estão crescidos, houve atores também muito famosos que participaram. Isso também foi uma fase muito, muito importante, calculo eu, e entusiasmante. Foi muito giro, foi uma ideia da SIC, mas quer dizer, nós começámos em 82 e a ideia da SIC vem em 2000, não é? Mas nós achámos que era engraçado
E então pusemos algumas regras, eles é que iam fazer os argumentos, não éramos nós, não é? Porque é completamente mas baseado diferente, nas baseado, vossas... mas tinham que fazer, respeitar algumas regras e aceitaram. E depois a escolha dos atores e depois assistir às filmagens. Foi muito engraçado ver, enfim, as nossas personagens agora materializadas, as frases que nós escrevemos no ecrã. Foi Mas por muito falar divertido. em regras e em limites, o que é que nunca entraria num livro vosso? Ordinarices. Desagradável, Ordinarices, palavras que palavras. sejam desagradáveis, situações que não podiam construir situações em que não houvesse. Uma coisa é aventura, outra coisa é desrespeito pelo outro, não é? Coisas desse tipo. Os bandidos podem ser horríveis, mas nós queremos que eles sejam também ridículos para não criarem nenhuma forma de empatia com comportamentos. Com certeza. Isso nós dissemos e eles respeitaram. Mas nas vossas aventuras, por exemplo, o que é que nunca entraria? Alguma temática para além das ordinarices? Há coisas que nós não conhecemos e quando nós não temos a certeza. Já me falaram da parte mais tecnológica. Não, mas se nós temos dúvidas quanto ao benefício que tratar um tema pode ter para o leitor, e se temos receio de que possa transformar-se num prejuízo, imagino que nós tratávamos do tema droga e havia uns que achavam giro e experimentar. Nós sentíamos responsáveis, se calhar mesmo que fosse só um. Percebo. Então nós, em caso de dúvida, nós isso na educação tentamos ter esse princípio. Em caso de dúvida, se é benéfico para quem está a ser educado, devemos nos abster. Mas isto é isto que se faz, quer dizer, o meu irmão, como sabe, era ator e vivia muito ligado à televisão e ele me contou que alguém lhe disse que as campanhas anti-tabaco que pagariam muito bem se mostrassem um morrão. Porque, embora estivessem a dizer que faz mal à saúde, não é? O facto de mostrar o morrão aumentava o consumo do tabaco. Portanto, podiam financiar, estavam dispostos a financiar grandes campanhas anti-tabaco se mostrassem o cigarro aceso. Isso é uma coisa que não me passava pela cabeça. Portanto, é preciso muito cuidado. Por exemplo, droga nunca entra, não tratamos. Mas imagine que estávamos numa situação de escola em que havia droga. Aí se tratava. Não, mas isso como ao vivo. Porque podia analisar o que é que estava ali a acontecer e interagir com os alunos de forma a esclarecê-los, a ajudá-los, etc. Nas histórias nós não, porque é à distância, nós não sabemos nunca qual é o efeito. Então, quando não sabemos, nós estamos a emitir, digamos, uma mensagem e não sabemos como é que vai ser recebida. E se a mensagem pode ser recebida de forma a prejudicar quem a recebe, não. Bem, e aquele célebre menino feiticeiro, faziam ideia que aquilo poderia ser uma coisa tão bem sucedida à escala, estou a falar do Harry Potter, à escala planetária. Quer dizer, aquilo foi uma ideia genial da Joanna Rowling, não é? Foi transpor para o mundo da magia a vida cotidiana escolar. Dos colégios ingleses, dos colégios internos, da menina que é boa aluna, do menino que é muito infeliz. E ela fez ali uma coisa engraçada, até que foi, agora não é a madrasta que é muito má, são uns tios, e o sobrinho que é muito ridículo. Já vi que leram bem. Ela construiu muito bem. Eu li o livro e acho que ela é muito bem construída. É uma história muito bem construída. E ela também faz uma certa pisca o olho aos adultos, porque há ali umas referências que têm a ver com a mitologia, com a mitologia... Porque houve adultos que leram também. Sim, mas ela pisca mesmo para o adulto educador achar piada aquilo, não é? As situações, portanto, aquilo acaba por ser fascinante porque é bem construído do ponto de vista da narrativa e do que o leitor quer descobrir, o que é que está a acontecer e o que é que está por trás daquilo tudo, mas também faz pisca o olho ao adulto porque faz umas alusões que o adulto que ler diz, ela está aqui, isto é, sei lá, é Zeus ou é o mago Merlin. Mas depois, Ana e Isabel, houve uma série de autores portugueses que tentaram cavalgar na mesma senda e fazer coisas sobre mas não é credível. Quer dizer, esse mundo da magia e dos feiticeiros, em Inglaterra faz todo sentido, mas aqui não faz. Não faz. E, portanto, e também não vale a pena cavalgar as vassouras das outras pessoas.
Cada um tem o seu projeto, não é? Cada um tem a sua vassoura. sim, Eu senhor. não li o livro todo, li só o suficiente para perceber como era e depois vi os resumos aqui e além, achei que ela fez bem. Mas teve... Eu li, sabe porquê? Porque nos telefonavam muitas vezes a perguntar o que é que acham e depois acharam, também sim, está sempre claro. a dizer que não, parecia que estava... Que Não Foi não. no ano 2000, por aí. parecia que estávamos a não querer falar sobre o assunto, que era estúpido. Sobre uma que estava como concorrente, Mas digamos depois assim. é engraçado ver como a Inglaterra trata os seus ídolos. Quer dizer, Os seus há autores. uma campanha de marketing que como nunca se viu. E nos não é? Estados Unidos? E nos Estados Unidos, como Ali nunca há se uma. viu. É a vantagem da língua inglesa ser universal, não Sim, é? sim, E ter um poder Sim, sem económico dúvida. brutal, ter editores. Mas não por tem todo todo lado. De qualquer maneira, eu sempre achei que foi uma aposta um pouco arrojada. Foi, Nunca claro pensei que que as crianças aderissem tanto ao mundo da feitiçaria e dos meninos. Pois é. Mas quer dizer, agora há faziam. muitos meninos que compram o livro, mas depois vêm o filme. Porque sim, não sim. é o livro, Depois, não é? entretanto, vieram Mas quer os dizer, filmes. aquilo é quase. Eu tenho uma neta que quis por força a camisola do Harry Potter, que veio da América, estive ali assim na alfândega, 1 hora à espera da camisola do Harry Potter. Não sabias? Não. Devia Portanto, ter oferecido uma camisola a dizer uma aventura. Mas elas também têm, não é? Elas gostam muito. Mas aqui muitas vezes se uma pessoa tem sucesso, há logo um grupo, seja em aventuras, seja noutra coisa qualquer, há logo quem queira destruir, não é? Destruir. E não se vê isso em Inglaterra, Não, pelo não. contrário, quer dizer, ela quando quis fazer uma peça de teatro puseram-lhe à disposição os melhores dramaturgos E fizeram bem, deve ingleses. ter tido o maior sucesso. Pois. Porque, quer dizer, ela se calhar não era capaz de fazer uma boa peça, então teve o apoio e todo o apoio e toda a ajuda. Aqui, uma pessoa com sucesso tem que considerar que provavelmente vai ser incomodada. O nosso atacada. editor, o Severino Coelho, acha que. Não foram assim tão Nós não. Acho que até felizmente foram não. muito acarinhadas. Não, fomos muito Muito. acarinhadas, mas vejo muitas pessoas, quando há muito sucesso aqui ou ali, começarem logo a dizer que não é tanto assim e que no fundo não sei o quê, não é? Não é como se vê lá fora, acho. Mas, Ana, o nosso editor diz que há um problema das comunidades que são relativamente pequenas. É que há mais tendência a haver divisões em comunidades pequenas do que em comunidades muito grandes. Que é esta ideia das pessoas... Todos nos Pronto, conhecermos. exatamente. Eu não sei se nos outros países também não há. Eu acho que este tipo de sentimentos de inveja, às vezes de maldicência que surgem quando há coisas boas, não é? Acontece em todo o lado. Bem, e o meio literário também não é o mais benigno, diria eu. Enfim. Bom, vou aqui. Mas nós, ao contrário, posso dizer-lhe, nós ficamos felizes por ver o êxito alheio. Felizes. Sim, eu sei. Então, e a Ana Maria às vezes manda-me Eu gostei postais que eu imenso daquele livro, fico gostei sempre imenso. Porque sabemos, quer dizer, se a gente pensar um bocado, quanto mais pessoas houver que escrevam bem e que fomentem leitores, mais leitores haverá. E esse é sempre e esse foi é o a vosso nossa objetivo perspectiva, é a desde o nossa- início. é. Desde o início. Felicidade interna bruta. Vamos aqui à vossa lista. Eu não sei se leram a lista uma Não. da outra. Ai, não li, Eu tive, não. tive à procura de pontos de contacto. Já disse um dos pontos, um dos itens da Isabel, que foi a promoção da leitura, que já falámos. Depois tem aqui algumas convergências. Por exemplo, a Isabel fala de olhar e mergulhar no Atlântico e a Ana Maria Magalhães é mais rio, pôr do sol numa esplanada e tal. Mas é qualquer coisa de semelhante, penso eu, não é? Ambas pensam no mar, mergulhar mais no caso da Isabel, contemplar mais no caso da Ana Maria. E depois a leitura, que está presente nas duas. A Ana Maria mais ler o que designa por bons romances e biografias. A Isabel fala também em bons romances, com bons personagens e enredos complexos, mas num estilo límpido e sem artifícios. Também fala em ler livros de história, artigos científicos que lê na Nature e na Net. Depois música, em que a Ana Maria opta pela música brasileira, não sei se é MPB, se é música popular brasileira, Sim, ou sim. sim, portanto, Chico Buarque, Sim, Caetano, Tom por aí, Jobim, por aí. e Tom Jobim, e depois fala em jazz,
Glenn Miller, Sinatra, que também cantou muitas músicas, Nat King Cole, Cole Porter. Já a Isabel está mais ligada à ópera, também ao vivo, à música clássica, e tem vários compositores, como o Handel, o Bach, o Mozart, o Beethoven, o Schubert, o Wagner, e gosta muito. Quer dizer, eu adoro descobrir, ouvir e reouvir, porque eu descobri há pouco tempo que na nossa época nós gostamos de ouvir coisas que já conhecemos. Exato. Por exemplo, na época do Handel, as pessoas pagavam rios de dinheiro para ir a estreias de peças que nunca tinham ouvido. Cá não há, agora na nossa época, que há uma quantidade tão grande de obras à nossa dispor, não é? Os repertórios são imensos. Ir ouvir uma novidade composta agora não é tão habitual. Bom, mas eu gosto de todo, eu gosto de saltitar. Particularmente, já vi que gosta particularmente de ouvir no carro enquanto conduz. Sempre no carro. E o que eu faço é, às vezes ponho a Antena 2, mas muitas vezes também ligo o telemóvel e depois escolho a peça que quero ouvir e vou ouvir aquela peça. E uma coisa que eu também gosto muito de ouvir, e isso não pus na lista, é podcasts sobre música clássica, a explicar, a explicar porque é que, ou por exemplo, um intérprete, o que é que ele já fez, ou uma entrevista com o intérprete, ou, por exemplo, a explicar, há uns podcasts fantásticos sobre a estrutura da música clássica, o que é a forma sonata, por exemplo, que eu tenho a infelicidade de não ter tido formação musical. Tenho imensa pena. Porque eu gosto imenso de música e tenho muita pena de não desfrutar ainda mais, porque acho que a nossa razão ajuda a gostarmos ainda mais das coisas. Mas diz aqui que fica muito, que é um privilégio de haver alguma democracia cultural e das pessoas poderem aceder, nomeadamente no São Carlos e na Gulbenkian, a uma peça, a uma sinfonia ou uma ópera ao vivo, e isso de facto... Eu vou à Gulbenkian praticamente a todos os concertos, a todos, as assinaturas, quer dizer, quando posso, hoje, por exemplo, eu não posso ir porque tenho lá o meu neto, não vou. Mas eu sinto quase como que na nossa época, eu sou uma plebeia, não é? Tenho a sorte de poder ir, como aqueles aristocratas que no tempo do Mozart tinham a música ao vivo no palácio onde viviam e que pagavam aos músicos e os músicos estavam ali para os servir. A Orquestra Gulbenkian é maravilhosa, é fantástica. Os maestros que vêm são extraordinários, são realmente, há ali coisas muitíssimo boas, os cantores, as óperas encenadas. O São Carlos faz tem uma programação muito interessante, vai agora haver uma ópera agora em breve. Então podemos todos sentir-nos como reis, eu sei, com o privilégio de ouvir não, o problema aqui é a formação, porque as pessoas, se para formar leitores é preciso um trabalho de descoberta e de dar-los a conhecer. Na música clássica ainda é mais difícil. Se a pessoa não tiver a sorte de ouvir, de ter uma ajuda na descoberta... Esses podcasts podem ser uma boa solução. Depois, aqui a Ana Maria fala de escrever à mão com a sua esferográfica preta. Continua com o mesmo hábito, é uma coisa que a faz feliz, a caligrafia. Aliás, é uma caligrafia irrepreensível. Gosto muito. E sempre escreveu também nas suas famosas agendas, desde pequenina. Eu prefiro esferográfica preta, mas se for preciso escrevo com azul, não é? E papel A4 branco. É a melhor maneira de viajar, não tenho que comprar bilhete, nem estar no aeroporto, a pessoa mergulha imediatamente. Mas eu com a música tenho um problema, é que o meu marido, tal como a Isabel, adora música clássica, eu também gosto, não é? Mas não estou sempre disponível para música clássica. E ele está, não é? Portanto, se vamos de carro para algum lugar, ele quer ouvir música clássica, eu posso, por exemplo, querer ouvir o Frank Sinatra ou o Nat King Cole, então temos que negociar, não é? Hoje escolho eu e amanhã escolho você, não é? Isto também são muito músicas que me embalaram nessa tal infância maravilhosa, porque era o que se ouvia na rádio jazz, não é? A minha mãe ensinou-nos a dançar
ao som do Glenn Miller, diante de um espelho de que nos víamos de corpo inteiro. Ensinou-nos a dançar ali, com aquelas músicas, sim. Portanto, tudo isso, no fundo, não é só ouvir música, no fundo, é um mergulhar no tempo. Mas eu também gosto de rock, também gosto de música brasileira. Também gosto de dançar, Isabel? Adoro dançar, também aprendi a dançar com o meu pai. E gosto imenso também de música mais ligeira e ouço muitas vezes também. Mas não enquanto escrevem, isso? Isso não temos. O único barulho enquanto escrevemos é o da rua e às vezes os filhos que estão a ver televisão quando eram mais novos. Quando eram pequeninos. Depois tem aqui duas coisas que eu achei muito, muito interessantes, que é a Isabel, que gosta de fazer jardinagem e conhece, aliás, as plantas pelos nomes, e a Ana, que gosta muito de lareira, é uma coisa que lhe dá muito prazer. É uma coisa, eu tenho uma lareira em casa, tenho sorte, há muita gente agora que tem, mas pronto, eu fui para viver para a casa onde vivo, tinha 12 anos, e uma lareira, e começávamos a acender a lareira em outubro, às vezes estava tanto calor ainda, que abríamos as janelas para arejar. Mas era um ritual, era uma sensação de bem-estar. Sim, íamos buscar pinhas ou guinhos, e depois acendia a lareira, era um ritual, e depois os estalidos da lenha, e depois o fogo, e de estar ali à lareira a conversar, ou a sonhar, ou a estudar, ou a ler, portanto, e mantínhamos lareira até abril, às vezes também ainda, já com calor outra vez, e continuávamos a abrir a janela um bocadinho para arejar, mas é um sítio estupendo para estar. E as suas plantas, Isabel? Isso eu comecei a jardinar muito cedo. Tinha 18 anos, comecei a jardinar. E então comecei a comprar livros de jardinagem para perceber... portanto é mesmo quase uma profissional. Não sou nada. Sou amadora, mas uma amadora quando eu... Nessa altura não havia muitos em português. Agora há imensos livros em português e revistas de jardinagem, etc. Mas na altura não havia muito. Eu comprava... Tinha a sorte de poder ler em inglês e francês, comprava livros em inglês e francês, sabia o nome latino e às vezes não sabia o correspondente em português. Também não havia muitos hortos, nós tínhamos que semear e depois começou a haver hortos e a minha filha agora até é casada com um rapaz que tem um horto. Portanto, estou muito próxima também. Mas eu continuo a gostar muito de plantas e sempre tentei que os miúdos também aprendessem os nomes das plantas, soubessem os nomes das árvores e os nomes dos arbustos, das flores, etc. Que não e ficasse... transporta isso para, por exemplo, uma lareira, transportam esses vossos momentos de felicidade para os livros, às vezes? Sim, às vezes, sim. Se vem a propósito, não é? Se a história se passa no inverno, por exemplo, acenderem o lume, ou se estão num acampamento e acendem a fogueira à noite, eu sei perfeitamente o que é que posso dizer, o que é o cheiro, o que é os estalidos, o que é o conforto que dá o fogo, não é? Às pessoas, sem perigo. É um conforto Deve ser uma coisa que nos vem da descoberta do fogo, de memoriais. Tempos muito ancestrais. Uma sensação até de proteção, não é? E de pessoas poder aquecer e de se reunir ali à volta da fogueira, não é? Com os seus. Muito bem, muito obrigada por este bocadinho. Já passou aqui o nosso tempo previsto, embora pudéssemos continuar, mas a atenção das pessoas, como sabem, é um pouco mais limitada do que a nossa capacidade de continuar a conversar. Portanto, muito obrigada, agradeço mais uma vez, foi um prazer tê-las aqui. Foi um prazer também. Obrigada. Há de haver novas oportunidades. Obrigada. Este é um podcast criado por Ana Margarida de Carvalho para a Câmara Municipal de Lisboa. A sonoplastia é da autoria de Fernando Figueiredo.